Vamos nessa porque a nossa pauta está quente hoje. Em reunião virtual nesta terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro e ministros, empresários cobraram do governo uma agenda para o meio ambiente, hein? Às vésperas do início da Cúpula do Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e marcada para começar amanhã, Bolsonaro foi alertado de que o tema é visto com preocupação pelo setor. Segundo o Estadão, no evento promovido pelo presidente da Fiesp, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que é preciso desenvolver economicamente a região amazônica e defendeu também o pagamento pelos créditos de carbono. O ministro também apresentou um cronograma de concessões de parques e falou sobre o saneamento básico. Ainda na terça-feira, artistas nacionais e internacionais como o músico Gilberto Gil e o ator Leonardo DiCaprio divulgaram uma carta pedindo que Biden não aceite nenhum acordo ambiental proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. A ação das celebridades, no entanto, foi minimizada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Abro aspas para ele. Biden não vai ler esta carta. Isso é perda de tempo. O governo tem procurado fazer o trabalho dele e estamos com redução do desmatamento. Fecho aspas para Mourão. No Twitter, o ministro Ricardo Salles também criticou o posicionamento dos artistas. Vou abrir aspas para ele também. Primeiro diziam que não haveria diálogo, depois ficaram bravos com o diálogo. Agora querem melar qualquer acordo sobre a Amazônia. A questão é puramente política, realmente. Fecho aspas para Ricardo Salles. O ministro do Meio Ambiente está sendo alvo de uma campanha nas redes sociais para que seja afastado do cargo, hein? Para ironizar o protesto, o próprio Ricardo Salles postou a convocação na própria conta dele no Twitter. Em defesa do ministro do Meio Ambiente, usuários da rede social também subiram a hashtag #FicaSalles. Na semana passada, Bolsonaro enviou uma carta a Biden na qual prometeu zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. No documento, o presidente também pediu apoio aos Estados Unidos para atingir a meta. E aí, meus amigos, é fica Salles ou fora Salles? Cerrão. Olha, a questão não é fica nem sai. O grande problema é que o ambientalismo tem que ser analisado sobre dois aspectos importantes. Ele é usado como narrativa transnacional para manter o Brasil artificialmente na miséria. O Brasil é mantido na miséria pelos poderes globalitários. Isso é um fato concreto e objetivo. E o discurso ambientalista, já que o Brasil é o lugar onde tem muito meio ambiente ainda a ser destruído e explorado pelas nações estrangeiras, a Amazônia, por exemplo, interessa ao grande capital transnacional. Qualquer bebezinho de colo sabe disso. Então, quando se faz um discurso contra a Amazônia, é preciso muito cuidado para a gente avaliar se aquilo é verdadeiro ou não. Exemplo assim bem clássico, quando se critica lá a exploração ilegal de ouro na Amazônia. Espera aí, quem faz a exploração ilegal de ouro na Amazônia muitas vezes são índios reconhecidos como incapazes pelo Estado brasileiro, pela nossa Constituição. Eles são capazes de explorar o ouro e vender e ganhar dinheiro com isso, mas são incapazes quando isso é considerado um crime e eles vão ser punidos judicialmente. Então, são contradições que a gente vai ter que resolver. E o outro aspecto da questão ambiental o Brasil é extremamente incompetente para desenvolver políticas públicas sérias na área de ambiente. Vou só dar assim, um exemplo bem bobo. A água. A água que temos em abundância no Brasil, ela é super desperdiçada e muito mal conservada em nosso país. Basta ver aqui em São Paulo. Aqui a gente tem dois rios imensos, o Tietê e o Pinheiros, que são rios de esgoto, que deveriam ser rios com água potável, água para gerar energia, água até para movimentar turismo dentro da cidade de São Paulo. No entanto, isso fica só na promessa eleitoral. Toda eleição vem alguém dizendo, ali vai virar um grande centro turístico, vou despoluir totalmente os rios Pinheiros e Tietê. Gasta-se muito dinheiro, muita saliva, muito papo furado e nada acontece. O Constantino, nessa briga toda, eu estou vendo no Twitter o ministro do Meio Ambiente discutir até com a cantora Anitta, né? Ela entrou na história. Paulo, discutir não é a palavra certa, né? Ele deu uma ridicularizada ali e com toda razão, né? Quem é a Anitta
nesse debate. É uma piada de mau gosto. Veja, a cúpula em si do clima, ela é para inglês ver. Ela já é focada só na questão da imagem, né, sinalização de virtudes e esse jogo de aparências. Na prática, os países que arrotam tanto preocupação sobre proteção do clima são os que menos cumprem, né, as suas próprias normas e regras. É sempre importante lembrar que o Brasil emite 3% do total global, 3%, e menos da metade disso é ilegal. Então, nós estamos discutindo 1,2% das emissões globais. É disso que se trata. Então, há muita hipocrisia e muito interesse em jogo. A alternativa para esse desmatamento, na região da Amazônia principalmente, é o desenvolvimento econômico, que é a grande bandeira desse governo e do próprio ministro Salles. Desenvolver economicamente a região, coisa que sempre foi deixada de lado por ambientalistas românticos ou grupos de interesse como esses ligados a essa turma toda, Marina Silva e companhia. Esses artistas, né? Aliás, só um parênteses, isso é análogo, já foi até a analogia que o próprio ministro usou, ao ambulante, ao informal no meio urbano, né? No meio rural, lá, nas florestas, a alternativa muitas vezes é essa mesmo. Não quer dizer que seja bom, quer dizer que tem que ter fiscalização e o ministro Salles está fechando num acordo dinheiro para mais fiscalização e segurança fora do IBAMA, que é incompetente e com muita suspeita de corrupção, e aí a turma chama de milícia ambiental. O jornal O Globo hoje dedicou inúmeras colunas e capa para atacar o ministro e por aí vai. Tem muita coisa em jogo. Sobre os artistas, é até triste a gente perder tempo falando de DiCaprio, Anitta e sei lá mais quem, Gilberto Gil, que é ministro do PT. São hipócritas, né, na melhor das hipóteses, românticos, que leram, se é que leram, Jean-Jacques Rousseau e acreditaram no mito do bom selvagem e tratam do povo indígena da Amazônia como seus mascotes. Né? É tudo uma questão de acalentar seus corações e parecer que são pessoas moralmente decentes e preocupadas com o mundo, com o planeta e com as minorias e tudo mais. Né? A pergunta que temos que fazer para o nosso ouvinte, inclusive, responder essa pergunta central é se o ministro Salles é uma espécie de Thanos que vai estalar os dedos e destruir o planeta, como dá a entender essa narrativa patética, ou se, na verdade, é porque ele fechou algumas torneiras para ONGs e está tentando fazer a coisa séria ali, né? E isso é o que está incomodando tanto esses sabotadores antipatriotas, que pedem para o governo americano, o presidente vai ignorar, mas o Partido Democrata cada vez está mais radical nessa agenda, que pede para o governo americano, né, sabotar qualquer tipo de acordo com o governo brasileiro, porque, no fundo, querem manter a narrativa e atrapalhar o próprio governo. Não tem nenhum apreço real ali, sincero, pela Amazônia e pelo povo que vive aqui. Muito bem, minha querida Amanda Klein, eu quero saber se você está na turma do Fora Salles. Amanda? Eu acho que a resposta para essa pergunta, Paulo, vai depender muito do discurso do presidente Bolsonaro amanhã e principalmente de como ele será recebido pela comunidade internacional na cúpula do clima. Eu queria pintar um quadro aqui para vocês, só da última semana, dos últimos dias, para a gente entender como está a imagem do meio ambiente do Brasil, no que se refere ao Brasil, perante o mundo. Não foi só uma carta enviada ao governo Biden, foram 3, né? A primeira carta enviada por 24 governadores propondo ações diretas, uma articulação direta com o governo americano, sem passar necessariamente pelo governo federal. A segunda carta aí de advogados, economistas e ex-ministros do meio ambiente alertando para o aumento do desmatamento e para o enfraquecimento dos órgãos de controle e de fiscalização, como IBAMA e ICMBio, e essa terceira carta de artistas nacionais estrangeiros colocando em dúvida também as reais intenções, as boas intenções do governo brasileiro em relação ao meio ambiente. Além disso, dizendo que as atividades de fiscalização estão essencialmente paradas depois que foi publicada uma mudança de rito assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que faz com que esses fiscais tenham que, quando eles forem aplicar uma multa, isso precisa da sanção de um supervisor, ou seja, o fiscal, que é a pessoa, que é o servidor que está na ponta, que mais conhecimento tem da Amazônia, precisa de uma sanção do supervisor para aplicar aquela multa, o que burocratiza muito mais o processo. Ontem foi exonerado o chefe do Porto de Paranaguá e ele faz a fiscalização de toda a madeira
nativa exportada para outros países. Na semana passada foi exonerado o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o Alexandre Saraiva, após a maior apreensão de madeira ilegal da história, uma carga avaliada em mais de 130 milhões de reais. E depois disso, ele foi criticado, essa operação foi criticada pelo ministro Ricardo Salles e ele acabou exonerado. O Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, divulgou que a região registrou o maior desmatamento para o mês de março em 10 anos. Foram 810 quilômetros quadrados somente no mês passado, um aumento de 216% em relação a março do ano passado. E nesse primeiro trimestre, de janeiro a março, também é o maior desmatamento dos últimos 10 anos e o dobro do registrado em 2020. Então, eu relatei aqui uma série de fatos, não são narrativas, são fatos, né, desmatamento medido pelos satélites, para mostrar como essa política de destruição do meio ambiente. Isso não parou. De 2005 a 2012, a gente teve uma redução de desmatamento no Brasil, isso começou a aumentar a partir de 2012, mas nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, e pelo visto no terceiro também, nós tivemos uma aceleração desse. Perfeito. Amanda, vou pedir só para a gente refazer a sua conexão. Em seguida, eu coloco você novamente para comentar aqui no nosso programa. Ô, Serrão, uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte: os ministros mais combativos, vamos pegar, por exemplo, Weintraub, vamos pegar Ernesto Araújo, não ficaram no governo. O Salles é um cara combativo. Sim, é um ministro que candidato a tomar pau para sair. Tá lá na linha de frente, apanhando muito e está lidando com um tema que é muito delicado, que é o meio ambiente, e que por muitos e muitos anos foi dominado pela esquerda. Eu quero saber o seguinte: o presidente Bolsonaro sustenta o Salles no ministério ou não? Olha, a tendência é que ele possa sustentar sim, mas vai depender muito dessas ações administrativas internas que estão sendo tomadas agora para o aprimoramento do trabalho da Amazônia, sobretudo no Conselho Nacional da Amazônia Legal. A gente tem um conflito de dados que é muito preocupante. Se você pegar os dados do INPE e fizer uma análise mais ampla deles, como a presidência da República tem isso demonstrado, houve uma redução de 19% no desmatamento, que ainda ocorre, ninguém nega que ele ocorra, mas houve uma redução. Então, a gente tem números discrepantes nessa guerra de comunicação com a área internacional. Ponto grave: o discurso ambientalista, ele chega a ser canalha no tratamento da Amazônia. Só para dar um exemplo a quem nos ouve e assiste. O verbo preservar. Você já cansou de ouvir? Temos que preservar a Amazônia. Esse verbo é de uma estupidez total. O verbo correto é temos de conservar a Amazônia. Conservar, no seu conceito, diz o quê? Temos que explorar a Amazônia de maneira sustentável economicamente, para preservar o meio ambiente, conservar esse meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a exploração econômica. Só que quando você usa a narrativa errada, o resultado final é sempre conspiratório e errado, e o Brasil não consegue executar a política ambiental que ele tem mesmo que fazer. É um dever de casa. Constantino, você acha que o presidente segura o Salles? Eu espero que sim. Inclusive, eu já coloquei a minha hashtag, né, Ricardo Salles fica, para desespero dessa turma. Basta ver quem são, né, os personagens que estão demonizando, não são críticas, são demonizando, né? O ministro contra o meio ambiente. Isso é o seguinte: vai disputar nas urnas. A Marina Silva não é a presidente, ainda bem, né? Veja, a Amanda citou cartas aí, 3 cartas, né? Os governadores, opositores do bolsonarismo, né? Artistas, né? De novo, eu repito, who cares, né? Quem liga para o que o DiCaprio pensa sobre qualquer coisa? O DiCaprio é bom ator, aliás, eu acho ele excelente ator. A Anitta, então, não é nada, né? A Anitta nem música, não sabe fazer nada, né? Agora, quem liga para o que essa gente pensa sobre clima, sobre meio ambiente? Uma das provocações do ministro Salles, que não foi um debate, foi mandar a Anitta apontar os 6 biomas do Brasil, né? O risco é ela confundir com biombo, alguma coisa assim. Olha, existe uma denúncia séria de boicote de funcionários dessa pasta por causa de divergências ideológicas, políticas ou jogos de interesse que o ministro está enfrentando, e isso está incomodando muita gente. Além disso, não podemos ignorar aquilo que o Serrão já disse, que é o globalismo. O globalismo precisa de crises globais.
quando não existe uma crise como a pandemia, precisa ser criada como a histeria do aquecimento global que mudou já para mudanças climáticas, que é mais elástico e abrangente. Porque com as crises planetárias, você justifica as ações globais também de uma espécie de governo mundial centralizador, de cima para baixo. É disso que se trata, colocar todo o poder em entidades supranacionais e avançar sobre a fronteira dos países. O Brasil, que tem a Amazônia, que tem água, que tem o nosso agronegócio, é obviamente um alvo certeiro desses interesses. Então, é muito importante o nosso ouvinte telespectador ter isso em mente. Não se trata de preocupação com Curupira, com nada na Amazônia concreto. Se trata com um jogo de ou imagem ou de muitos interesses pesados por trás, porque isso é um negócio multibilionário. Muito bem, Serrão, estou dando uma olhada aqui no Twitter, a discussão, né, o debate, enfim, como vocês quiserem chamar o que está acontecendo entre a cantora Anitta e o ministro Ricardo Salles, continua. Ela escreve aqui, criou até uma enquete agora, onde vive o mico-leão dourado, se é na Mata Atlântica ou na Amazônia, e marca o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Nossa, Amanda Klein já está de volta? Você está me ouvindo, querida? Eu tô. Então, por favor, conclua aquele seu raciocínio e em seguida já faz uma análise também se você acha que o presidente da República mantém o ministro do Meio Ambiente. Amanda? Não, na verdade, eu tentei relacionar, eu acho que a minha conexão ficou ruim no final, falhou muito, Paulo, mas uma série de fatos que mostram como há uma política ambiental no governo Bolsonaro, patrocinada pelo ministro Ricardo Salles, mas obviamente com a aval e com a anuência do mandatário máximo da República. A gente teve aumento do desmatamento, tanto no primeiro como no segundo ano do Bolsonaro, a gente teve 34% de aumento do desmatamento, segundo o INPE, entre 2018 e 2019, depois 9,5% de aumento entre 2019 e 2020. E a gente tem números muito preocupantes que foram divulgados pelo Amazon agora há alguns dias. Em março, a gente teve o pior março dos últimos 10 anos em termos de desmatamento, um aumento de 216% em relação ao mesmo período do ano passado. E a mesma coisa é verdadeira para o primeiro trimestre, de janeiro a março. Então, a gente tem visto que tem havido uma aceleração do desmatamento, isso não para. Então, quando o presidente Bolsonaro envia uma carta para Joe Biden dizendo que vai zerar o desmatamento ilegal até 2030 e quer dinheiro, quer financiamento externo para viabilizar isso, ele precisa se comprometer, e foi inclusive o que o porta-voz do secretário de Estado americano disse hoje, que o Brasil precisa se comprometer com metas claras e com diretrizes. Ele precisa mostrar um plano de ação para o governo americano de como vai chegar lá, de como vai cumprir. O governo, nem o americano, nem nenhum outro governo vai dar um cheque em branco para o Brasil se você só vê uma escalada no nível do desmatamento, se não houver um plano de ação, uma redução. Você tem um enfraquecimento dos órgãos ambientais. Eu citei também a carta desses 400 servidores do IBAMA que disseram que as atividades de fiscalização estão paradas por causa de um rito, uma mudança no rito de aplicação de multas ambientais promovida pelo ministro Ricardo Salles. Então, a gente tem um desmonte dos órgãos de fiscalização e um aumento do desmatamento. Como é que a imagem do Brasil, como o Brasil pode ficar bem na fita? Com que imagem a gente chega à cúpula do clima? Isso não tem nada a ver com artista ou com pessoas de esquerda. Banqueiros e empresários estão preocupados. O ministro Salles se reuniu ontem e hoje com empresários e sofreu pressões para mostrar diretrizes e um plano de ação claro do Brasil com vistas à redução do desmatamento, porque os empresários também ficam preocupados. Empresas e fundos de investimento, a cadeia do agronegócio fica preocupada, porque todos os investimentos, a decisão de investimento hoje passa por isso, passa pelo tal ESG, né? Quer dizer, o meio ambiente é parte da equação. Então, a gente tem uma preocupação grande, sim, e haverá uma repercussão em relação ao discurso do presidente Bolsonaro amanhã na cúpula do clima, dependendo do que ele disser e com o que vai se comprometer. Muito bem, vamos aguardar amanhã para verificar como é que vai ser a fala do presidente da República. Consta, você quer falar? Só um adendo, a Amanda está certa ao lembrar que existe uma preocupação de empresários. O meu ponto é que essa preocupação se deve, em grande parte, a esse clima que vivemos, que é quase uma espécie de chantagem, né, que os ambientalistas poderosos, riquíssimos e bilionários fazem com uma campanha difamatória. O Brasil não é o patinho feio, já disse, 1,2% de emissões globais vindo de questões ilegais, enquanto que os países ricos não cumprem aquilo que eles prometem nos acordos
Então, é preciso só lembrar que existe muitos interesses aqui em jogo. Os empresários são pragmáticos, estão preocupados, uma vez que existe a chantagem e que você tem que pagar o resgate, eles estão falando o seguinte, tem que jogar esse jogo. Agora, eu estou dizendo que o jogo existe não por preocupação genuína com o planeta, né? Vamos lembrar de dados, né? Quando teve incêndios no Brasil, quiseram até salvar a girafa da Amazônia, né? Alguns desses artistas. Mas quando teve incêndio no Brasil, ignoraram o incêndio ao lado. Córdoba lambeu na Argentina e tudo. Ignoraram o incêndio na Califórnia. Ou não, né? Na Califórnia só quando dá para culpar o Trump na época, porque é um estado gerido pela esquerda democrata há décadas. Então, tudo isso é um jogo de narrativas, sim. O Brasil não é o patinho feio, não tem que ficar pedindo desculpas e nem aceitar postura de mendigo, como diz o próprio vice Mourão. Terrão. O discurso ambientalista dos nossos empresários, curiosamente, ele é sempre contra o Brasil, nunca a favor. Eu queria ver os nossos empresários apresentarem, sim, projetos concretos de investimento. Vou botar não sei quantos milhões em projetos de conservação da Amazônia. A gente não vê isso aparecer. Então, é isso que está devendo e é isso que o governo tem que cobrar desses empresários. Muito bem. Podemos encerrar esse assunto? Ou alguém quer fazer mais alguma pontuação? Amanda, encerrado? Só para dizer que eu concordo que o Brasil não é o bandido nessa questão, não é o vilão nessa questão ambiental, não é mesmo, mas tampouco é o mocinho. Então a gente tem que mostrar, a gente também não é o maior poluidor, mas a gente está entre os 10 maiores poluidores. O Brasil é o 6º país que mais emite gases de efeito estufa do mundo. A gente tem à nossa frente China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia, mas a gente está em 6º lugar, são 3% dos gases de efeito estufa, mas quase metade disso advém do desmatamento da Amazônia e das queimadas. Então é preciso prestar atenção, não adianta só falar em desenvolvimento econômico da Amazônia, você tem que atacar esses grileiros, invasores de terras públicas, madeireiros ilegais, porque essas são organizações criminosas, desmatam a Amazônia, vendem essa madeira fora, e aí quando você tem uma operação séria, como a da Polícia Federal na semana passada, lá do Alexandre Saraiva, você tem esse servidor exonerado. Então não dá para entender qual é a do governo. O governo tem que aplaudir uma operação dessas e tem que punir esses madeireiros ilegais.